Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Denis Eduardo Ribeiro. Eu tive uma experiência maravilhosa ontem, 16 de dezembro de 2023, e foi tão boa, mas tão boa, que eu senti que eu tenho que compartilhar essa experiência com vocês. Espero que de alguma forma clareie algumas ideias, pensamentos, porque para mim clareou tanto, mas tanto, foi tanta luz que eu estou até agora com o olho inchado de tanto chorar. Fui dormir chorando, acordei chorando, mas não chorando de tristeza, pura alegria, puro amor dentro de mim. Mas antes de falar sobre isso que aconteceu, eu tenho que contar uma fraçãozinha da minha história anterior a ontem. Eu tinha vontade, quando eu morava em São Paulo, de morar no interior. Sentia falta da natureza. Sempre gostei, até eu fazia trilhas, cachoeirismo, né? Sempre algum turismo de aventura, alguma coisa parecida para eu estar em contato com a natureza. Sempre tive essa vontade. Estava sempre dentro de mim isso. E uma das minhas vontades era, como eu falei, de morar no interior. Eu fazia viagens para alguns lugares. Um dos primeiros lugares que rendeu muitos bons comentários e muita gente gostou foi aqui em Capitólio. E decidi vir para cá, montar uma pousada, e estou aqui há 6 anos. Já disse que eu gosto da natureza, né? E nesse tempo, eu ainda me considerava, até ontem, antes do que aconteceu, eu me considerava ateu. Mas ateu, assim, não é ateu no tudo. Ateu referente a uma divindade, aos conceitos de igreja, religiosa, tudo isso. Mas eu sempre tive a questão, eu sou energia, eu sou o meu próprio Deus, eu sou Deus, tudo é Deus. Mas não no conceito Deus, no conceito universal, energia, tudo, né? Não na palavra em si, Deus. E eu falava, não, eu sou ateu por não acreditar num ser parecido a nós, adâmico, e, e que tem poderes. Nisso eu não acreditava. E as pessoas falavam alguma música assim, falando que Deus, alguma coisa, e eu não cantava essa parte do refrão. Eu era assim, o pessoal, vai com Deus, e eu, tá bom, muito obrigado. Também não negava, né? Agradecia, muito obrigado. Mas não falava qualquer outra coisa referente também, né? Como as pessoas costumam responder. Então vamos lá. Então vocês já conheceram esse pouquinho, essa fração, né? Que eu era ateu. Era e não era, vamos dizer assim. E umas 2, 3 semanas pra cá, eu comecei a sentir um chamado muito forte. No meu ser, no meu interior, eu comecei a buscar. Eu tenho que falar do programa Paranormal Experience, né? Eu vi alguns convidados. Foi lembrando agora, pode ser que vai aparecendo algumas lembranças para mim que eu não tinha pensado em falar e que vai ocorrer. E lembrando agora, antes de falar tudo isso, uma das participantes do Paranormal foi a Cristina Cairo. E quando eu morava em Suzano, São Paulo, eu nunca gostei de ler livro, né? Na faculdade eu lia só o que precisava para fazer os trabalhos, as provas, tudo. Né? Sempre gostei daquilo que me interessava, não daquilo que era imposto para eu fazer. E eu peguei o livro da Cristina Cairo que estava na mesa, que eu estava fazendo, acho que um trabalho de faculdade, alguma coisa assim. Comecei a folhear. Aquilo me chamou a atenção, aquele livro, Linguagem do Corpo. E li. Não sou de pegar um livro e ler não, viu gente? É coisa rara, que quem me conhece sabe. E comecei a ler. E aí, achei muito top, muito interessante. E ao final do livro eu poderia fazer um exercício que constava de eu estar num lugar escuro, tranquilo, né, sem ruídos, colocar uma lâmpada verde. Eu fui atrás de uma lâmpada verde, comprei ela
e começar a pensar, né, para me libertar de alguma coisa. É só um exercício. E antes desse exercício, eu tinha uma verruga aqui, ó. Nem tenho mais marca dela. Aqui. Uma verruga aqui. E todo dia eu passava a unha. Todo dia eu mordia. Já passei gilete. Essa verruga não saía. E isso me incomodava. Um negócio estranho no meu corpo aqui. Eu passava a unha mesmo. Queria arrancar essa verruga. Parece que realmente aqui queria já tirar isso daqui. E aí eu vi que verruga é uma concentração de energia das nossas emoções que a gente vai guardando, mas não aquelas que a gente lembra, aquelas que ficam no subconsciente, que já passou, mas você não jogou fora. E eu fiz esse trabalho à noite sozinho, sem ninguém me ensinar, no seu livro da Cristina, e comecei a pensar, mas foi como se fosse uma máquina. Sabe quando você pega o mouse, você pega o arquivo, manda para a lixeira? A mesma coisa na minha mente. Não sabia como fazer, mas eu fiz. Não sei como você vai fazer, mas você pode fazer. Você vai conseguir. Se eu conseguir, você consegue também. E aí eu joguei esses arquivos, fui lembrando, para a lixeira. Beleza, terminei o exercício lá que eu precisava fazer e fui dormir. No outro dia eu acordei sempre, né? Mexer aqui na verruga. Cadê a verruga? A verruga sumiu. Juro pra vocês, não tem por que mentir, não tem por que inventar a historinha. Aí eu conto isso pras pessoas, elas ficam com aquele olhar, né? Ah, tá falando besteira, né? Tá doido, bebeu, usou alguma coisa. Realmente a verruga sumiu no outro dia. Então eu vi esse vídeo da Cristina Cairo, mas eu vi uns outros antes, né? São vários nomes que eu vi, então não vou citar, mas todos muito maravilhosos, que um complementava o outro. Às vezes o YouTube me mandava um vídeo, parece que alguém tava lá, ó. Não só a questão que o YouTube fica vendo meus interesses, mas parece que alguém estava jogando o meu interesse sem ser a máquina, sem ser o código. Alguém falou, Denis, você tem que assistir isso. Aí porque eu estava com o pensamento, alguma coisa está roubando uma energia. Época de eleição, meus pensamentos muito aflorados por tá ganhando, tá perdendo, bem e mal. Eu falo, alguém tá sugando a minha energia, os meus pensamentos aflorados aqui, essa angústia dentro de mim, isso tá alimentando alguém. E eu comecei a pensar todo dia isso, que eu estava alimentando alguém, conversando com os amigos, passando mensagem, eu estou alimentando alguém com esse tipo de energia. E pensando nisso, veio aparecendo alguns vídeos, eu falei, ué, mas eu estava pensando nisso ontem, sobre eu alimentar, e eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí um vídeo complementando o outro, um vídeo do YouTube que não tinha nada a ver com Paranormal Experience, mas que depois, na sequência, eu abri o Paranormal Experience e aquele primeiro vídeo completou o segundo. E eu, caramba, mandei até mensagem pro meu amigo Leandro, lá de Suzano, falei, cara, aquilo que eu tava falando sobre a gente alimentar alguma coisa, realmente, é exatamente isso, a gente tá alimentando com as nossas emoções, a densidade baixa, depois a densidade sobe, depois baixa de novo. Ah, que nem no templo lá, vai acontecer que o exército vai tomar conta da gente agora, nós vamos ser salvos. Aí daqui a pouco nada. Aí, pô, a sua densidade baixa lá, você fica na lama, porque você tava com a esperança a mil. E percebi que eu tava alimentando, eu parei, saí de todos os grupos que eu tinha criado, saí de grupo, parei de qualquer tipo de conversa relacionada a isso, ia na academia, não falava com ninguém mais sobre isso, que eu vivia emocionado, eu vivia na ilusão que alguém ia fazer algo por nós. Mas passado, né? Nem tô pensando mais nisso. Tô pensando em mim, em todos vocês, na natureza agora, é outro dia, é outro Denis. Aí vamos lá, né, dando sequência aí nos vídeos paranormal. Aí eu assisti o vídeo do Henrique Gasparetto sobre a mesa SRA, Sistema Regenerador Arcturiano.
fiz o curso dele, mandei imprimir a mesa, comprei os meus cristais, né? Chegou pelo correio, fiquei ansioso para pegar a mesa, para pegar o cristal. Tudo certo, eu fiz a primeira sessão para mim, depois eu fiz a segunda sessão para minha esposa, depois a terceira sessão, por enquanto foi a última até agora, eu fiz para minha casa, para terreno em volta onde que eu moro, que é muita mata. Pode ser que, se eu lembrar, eu mostro aqui para vocês. Para água, né? Para o ambiente geral, os animais que tem aqui. E nossa, até minha gatinha dormiu aqui, ó. Tá aqui embaixo. Enquanto eu tô falando, tá dormindo aqui. E eu comecei a entender, eu comecei a ser chamado. Eu já agendei para janeiro, agora nós estamos em dezembro, né, como eu falei, agora é dia 17. Eu já agendei para dezembro fazer um curso de barras de Access. E vou também montar uma caixa orgânica, porque foi vídeos que eu fui assistindo na sequência e tudo aquilo deu um insight aqui, ó, você precisa. Aí minha esposa, mas você vai gastar dinheiro com isso, porque ela não sabe o que eu tô sentindo, ela não tem como perceber isso. Eu vou fazer, eu vou dar um jeito, eu tenho dinheiro guardado que era para uma outra coisa aí, era uma coisa que não precisava, eu achava que precisava, e eu vou fazer. Ela nem sabia que você tinha dinheiro guardado. Sim, eu guardei, que estava correndo atrás disso, mas não precisava disso, não preciso, ninguém precisa. Bem, aí vamos lá, né? Aí eu tava sentindo muito isso, toda vez dava um arrepio no corpo. Eu peguei duas canções, uma de Kundalini e uma outra de energização, mas de Kundalini eu já estava sentindo algo. Começava a chorar, saía lágrimas de emoção, sentindo um amor interno que eu até me escondia da minha esposa assim para ela não ver eu chorar, porque tava muito aflorado, muito. Então eu já estava vivendo isso. O vídeo com 12 minutos já, me desculpem, vai alongar um pouquinho mais, espero que vocês tenham paciência. E tá saindo, até tá fluindo, né? Tô evitando ficar repetindo, sendo repetitivo, e não vou me repetir. Vamos lá. Vamos lá, voltando. Então, sobre a Kundalini, aí todas essas músicas, tudo me chamando e tal. E veio na cabeça, ayahuasca. Né? Eu já usei cogumelo. Eu fui com mais dois amigos, uma parte de serra, uma parte mais alta, vamos dizer uma montanha aqui em Capitólio. E eu senti muita alegria, mas nada se comparou ao que eu vivi ontem, a ayahuasca. E nunca vai nada se comparar ao que eu vivi ontem. E não vou fazer apologia de ayahuasca para vocês, não. Eu vou dizer exatamente o que aconteceu. Eu vou tirar do fundo do meu ser aqui todas as informações que vier, que vai demorar esse vídeo, mas eu vou explicar exatamente tudo. Eu vou tentar não esquecer nada. Se esquecer, eu pauso o vídeo, tento lembrar novamente e dou continuidade. Eu mandei mensagem não, antes. Eu pesquisei no Google Maps, onde tinha um lugar para ir tomar ayahuasca. E cara, bateu Piuí, cidade vizinha aqui de Capitólio, daqui de casa uns 25 quilômetros mais ou menos. E aí eu abri, tem fotos, né, no Google Maps, e eu vi uma pessoa que eu conheço, o Thiago. E eu, caramba, aí eu mandei mensagem para ele. Eu falei, pô, eu tô vendo aqui, vi sua foto, eu tava procurando um lugar aí pra tomar ayahuasca e tal. Aí ele, eu já até tinha te mandado o convite, né? A gente vai ver se faz uma sessão dia 16, dia 2, mas pode ser que não role, ou vai rolar dia 16. Aí eu, pô, tá bom, eu me interessei, né? Eu quero fazer. Falei de algumas experiências que eu estava vivendo, que pra mim isso era um chamado. Ele falou, é mesmo, vamos chamar. Beleza, né? Então eu marquei para ir lá. E antes de chegar, eu estava um pouquinho ansioso e calmo ao mesmo tempo. Eu não sei que sensação é essa para explicar para vocês, mas eu estava de boa, esperando esse momento.
Beleza, cheguei lá, né? Parecia que eu já conhecia o lugar, porque eu vi pelas fotos, né? E tava lá, tranquilão. Então foi seguindo o ritual. Eu estava sentado, mas eu estava achando a música muito alta. Começou a me incomodar as primeiras músicas ali. A caixa do lado onde eu estava com ruído, a caixinha, por causa do som tá alto, ela já não estava mais aguentando, né, a caixinha. E aquilo estava me incomodando. Eu estava com uma dor de cabeça muito forte. E o tempo foi passando, eu tinha tomado depois, né, depois de tudo, o ritual, tudo tal. Antes também foi feito umas explicações, eu falei, essas explicações, beleza. Mas a mente fica pensando, né, isso daí, pra quê, né, besteira. Sem entender. Se a gente não entende, a gente pensa, né, sobre. Apesar que eu aprendi muito nos vídeos a não julgar. E eu estava tentando fazer isso. E ok. E aí ah, foi passando o tempo, eu via que todo mundo estava sentindo coisa, tem gente que entrou muito rápido, e eu via a pessoa, eu olhava, eu abria os olhos, que eu estava de olho fechado. Pô, mas não vai rolar? Porque no cogumelo eu lembro qual foi a sensação, né? Uma alegria maravilhosa. Caramba, comigo não vai rolar. Aí o mestre Tiago, ele passou dizendo que todo mundo estava com a borracheira, estava vendo luz. Eu falei, nossa, ele vai perguntar para mim, eu vou ter que falar que não, né? Não vou mentir. Ele chegou a mim, você está com borracheira? Eu falei, não. Você está com luz? Eu falei, sempre. Aí, ele, tudo bem. Aí ele saiu, ele falou que ia colocar umas duas músicas lá para ver se entrava, né? E falou que se não desse certo, que quem quisesse poderia tomar mais um pouco. Passou todo o trâmite lá e ele me chamou e eu tomei. Tinha dado um copinho mais ou menos assim, e na segunda ele deu assim, quase cheio. E tomei, sentei e não demorou muito. Esse copinho de ayahuasca, esse líquido, vou explicar para vocês mais ou menos de um entendimento fácil que todo mundo consegue entender. É como se você chegasse no interruptor e acendesse a lâmpada. Como se você chegasse no botão da TV e ligasse a TV. É automático, tá? Não, e vai falar, você alucinou. Não alucinei não. E eu vou explicar. Então eu entrei, eu comecei a sentir aquela alegria de dar risada, de dar risada. Eu falei, eu não posso ficar aqui porque eu vou atrapalhar as pessoas. Né? Já tinha sido feito pedido para a gente não fazer barulho, para não atrapalhar as outras pessoas que estavam na mesa lá e tal. Aí eu saí, eu fui pro fundo, né? Sentei lá e a risada começou mais e mais e mais, uma risada assim que vinha lá de dentro. O último ar, uma explosão de risada, uma explosão de emoção, que parecia que eu ia contagiar o mundo de tanta emoção, de tanta alegria. E junto com essa risada começou a vir também imagens. E é muito legal, eu já tinha visto com cogumelo, mas nada comparado a isso. Muitas formas geométricas de diversas cores misturadas, cores fortes, cores mais frias, mas uma coisa alucinante, um turbilhão. Eu estava viajando por aí vendo cores e, nossa, uma alegria. Muito legal, muito. Indescritível. E aí estava tocando um mantra lá e eu estava acompanhando com a perna. Eu comecei mais ou menos a acompanhar meio que consciente esse mantra da perna. Então minha perna ia para um lado e voltava, ia para um lado e voltava, e a emoção maravilhosa. Estava rindo muito. Chegou um outro colega, sentou do lado, que eu não conhecia ele. Ele falou, sua primeira vez, ele começou a conversar comigo, mas eu estava muito emocionado, eu dava risada e tal. Aí ele riu também. Aí eu comecei, nossa, não,
tô conseguindo controlar minha perna tá mexendo sozinha, eu não tô tentando parar ela, mas ela desce para um lado e desce para o outro, desce para um lado, não tenho controle sobre ela. Ele, você fica tranquilo, você tá se limpando. E ele deixou eu lá, curtindo o que estava acontecendo, né? Chegou uma hora que eu deitei no chão, dando risada assim, eu me joguei. O chão tava muito quente, gente. Nossa, embaixo de mim tava pegando fogo. E do lado tinha um pouquinho de hortelã no vaso. Eu peguei, que tava cheirando muito forte aquele hortelã. Eu peguei ele, fiquei passando no nariz assim, eu fiquei sentindo aquele hortelã que a gente desperta nossas sensações de uma forma indescritível. E o chão continuava quente, e minha perna para lá e para cá, e eu dando, cascando risada. E eu acho que aos poucos, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que aos poucos o mantra ele foi mudando, foi alterando um pouquinho. E, e aí foi dando uma relaxada, daqui a pouco, blá, vomitei. Eu estava deitado, então sentei rápido e vomitei, fiquei vomitando, eu vi que eu ia me sujar, aí eu já levantei, né? E terminei de vomitar e tal. Nessa mudança, foi muito rápido assim essa mudança. Eu senti que era uma limpeza interna. Que veio assim, veio para limpar, porque se eu não me engano, eu comecei a chorar um pouquinho antes. Chorar. E depois que eu vomitei. E aí foi isso. E aí eu levantei, chorando também, tal. É que eu tô tentando lembrar aqui para não perder nenhum trechinho, tá? Desculpa aí. E eu comecei, que as imagens elas estavam um pouco escuras. No momento que eu vomitei, né? No momento que eu tava chorando, as imagens estavam um pouco escuras. Acho que foi por isso que eu vomitei, que eu tirei todas aquelas coisas escuras, ruins de dentro de mim. Acredito que seja isso. E aí, quando eu estava de pé, eu estava até segurando assim, porque eu vomitei, fiquei mal, né? Tava segurando assim na madeira. E aí começou a vir umas figuras geométricas, as linhas pretas das figuras, linhas finas assim, né? Eu não vou saber descrever para vocês. É como se fosse um monte de triângulos juntos, assim, dividido pelas linhas pretas, as bordas. E nessa linha preta um prateado brilhoso entre elas, né? Todos esses triângulos pretos assim. Inclusive eu ganhei um presente do arquituriano e que lembrava muito essa figura geométrica. Quando eu fiz o final do curso do Luiz Gasparetto, a gente tinha que imaginar ganhando um presente, uma almofada, e foi esse presente. Então parece que esse presente ele expandiu. Ele era como se fosse um ovo e começou a expandir. Eu estava assim, movimentando, porque estava vindo. Daqui a pouco eu parei. Porque até então eu estava sentindo muitas coisas que estavam acontecendo em mim, mas quando eu parei é como se eu tivesse sido ligado. Puf, alguém agora está no controle, um joystick, vamos dizer assim. E aí começou a vir um monte de sensação assim, porque eu parei e fiquei olhando para cima. E aqui, bem aqui no meio, essa sensação começou a chegar, começou a iluminar, que ela foi crescendo. E aí eu comecei, sem ter consciência que eu estava falando isso em voz alta, não era eu exatamente que estava falando, igual eu estou falando agora para vocês, pensando e falando, raciocinando e falando, buscando na memória e falando. Eu comecei a falar, agora eu entendo, e eu chorava. Eu entendo, agora eu entendo, agora eu entendo. Não sei quantas vezes eu falei isso, mas eu repeti diversas vezes. Agora eu entendo, agora eu entendo, agora eu entendo. Aí eu me virei, eu já estava de pé, né? Então a janela lá onde eu estava de vidro, eu encostei a cabeça na janela e eu começava a fazer assim na janela e pedir desculpa.
desculpa, 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 o tempo todo, desculpa, desculpa, desculpa. Depois do eu entendo, né, eu fiquei pedindo muita desculpa. Eu fiquei um bom tempo lá. Aí alguma coisa me fez olhar para a lua e eu vi a parte da lua. Eu olhei lá, né, tinha as estrelas, eu fui procurar. E a parte onde estava a lua, ela não estava o branquinho lá dela lá, né? Ela, na região dela, eu não estava vendo a lua. Eu estava vendo meio um rosa. E nisso que eu parei, que eu olhei para ela, né? Eu senti, eu queria continuar olhando para ela. Aí veio o Thiago, mestre Thiago. Denis, você precisa ir lá com a gente, lá dentro. Eu queria dizer não, porque tava legal olhando ali para a lua. Que não, eu não estava vendo ela, eu estava vendo o rosa ali. Eu queria entender aquilo lá. Mas aí parece que eu fui colocado no joystick. Naquele momento ali, né, teve um momento que eu parei, eu recebi tudo aqui. Mas no momento que ele me pegou e me ajudou a ir até lá. E aí eu fui indo. De uma forma estranha, que eu já estava tendo outra percepção, que já também não estava só eu ali. Aí parece que mudou o hino que tava, o mantra que estava tocando lá. E eu lembro que eu entrei, e quando eu entrei, eu já não estava mais no controle total. Eu já não tem como explicar para vocês, não me pergunte como que tentar definir exatamente isso. Mas aí eu entrei, porque foi explicado quando a gente entra, a gente dá uma volta e senta, que eu fui convidado a sentar no lugar que eu estava. E abriu dos meus dois lados, tá vendo esse azul? Eu gosto muito de azul. Abriu dos meus dois lados, assim, ó, como Matrix, uma figura geométrica, como se fosse essa daqui, mas tudo mais próximo, assim, né? Essas figuras mais geométricas aqui atrás, assim, tudo mais próximo. Um azul escuro, com um pouquinho de preto, mais ou menos isso aqui. Com um pouquinho de vermelho escuro, um pouquinho de brilho, de dourado, verde também. Abriu assim, ó, tá? Um caminho para eu seguir. Loucura. Eu vou dizer para vocês que é loucura, porque eu nunca experienciei isso, né? E eu fui seguindo uma trilha. E aí eu cheguei no primeiro, que eu tinha que chegar nessa primeira cadeira, onde já tinha uma pessoa ali. Eu tinha que dar a volta, uma volta só e sentar. Eu, inconscientemente, sem ter a noção disso, eu já fui e coloquei a mão na cabeça do primeiro, com muito amor. Eu senti uma coisa maravilhosa ali. Como se eu já conhecesse todos eles que estavam sentados lá. Minha mão aqui, ó, coloquei na cabeça. Passei com muita calma, com muita leveza, o caminho estava traçado para mim. Coloquei a mão no... O Thiago estava sentado, coloquei a mão na cabeça do Thiago, coloquei a cabeça na outra moça, e fui colocando a mão na cabeça de todo mundo. Eu acredito ter dado 3 voltas. 3 ou 5, agora eu não vou lembrar, gente. Mas eu dei mais que 2 voltas, com certeza. E até depois minha esposa falou, nossa, eu fui dando voltas lá. E pra mim, uma sensação muito maravilhosa daquilo que eu estava fazendo. Uma sensação de amor fraternal. E aí eu dei a volta. Aí tinha um outro rapaz deitado lá direito e um garoto que era do meu lado lá. Eu toquei nesse rapaz, na cabeça dele, toquei na cabeça do outro. E como um joystick eu me vi sentando antes, depois meu corpo sentou. Isso é meio que em volta de mim, assim, como se fosse uma luz, um feixe assim, ó, que ela segue, um amarelo um pouquinho dourado, aí ela vai seguindo pelo meu corpo. Eu sentei, fiquei lá de olho fechado e realmente eu já não estava tendo muito controle de quem eu era ali. Ali eu tinha o outro eu junto comigo. Do que eu estou aprendendo, um fractal de mim, um fractal
de outro, um fractal de Jesus, um fractal ascendente, né? Alguém que já está nas altas densidades. E aí começou um ritual lá, né? Que quando começou, para eu ouvir, eu virava a cabeça assim, ó. A minha cabeça estava aqui, de repente ela inclinava, sozinha, para eu poder ouvir. Eu comecei a ouvir. Aí eu senti um barulho que o garoto estava do meu lado no sofá deitado. Ele se mexendo assim, ele estava incomodado com alguma coisa. Minha mão sozinha, fui até a cabeça dele, que ele estava do meu lado. Coloquei a mão na cabeça dele, acalma. E ele parou de se mexer. Aí ele voltou, acho que ele voltou a dormir, alguma coisa assim. E aí eu voltei. E aí todo o ritual que começou a ser feito, com as falas, com o mantra que estava tocando, eu seguia fazendo sozinho. Minha mão era levada, meus braços eram levados, minha cabeça era levada a fazer sozinho. Se alguém tomou ayahuasca e vê esse vídeo, fala se aconteceu com você também, que foi uma experiência meu. Alguém estava no controle desse joystick e estava me controlando. Então minha mão abria, vinha no meu peito, fazia vários movimentos de agradecimento. A música já ia vir falando do coração e eu já estava colocando a mão no coração. Eu estava sincronizado com a música, eu nem conhecia a música. E muitas das palavras que ia falando, as cantigas que ia falando, eu ficava tentando lembrar a música. E às vezes eu acertava a música. Aí nas falas que tem, né, do ritual, com a voz do mestre, não o mestre Thiago, o outro mestre, Lineu, se não me engano. Aí quando falava alguma coisa, assim, quando era algum tipo de lembrança, eu dava risada, né? E, meu, eu não era mais eu, mas eu estava ciente de tudo que estava acontecendo. Mas essa parte ela tomava muita conta do meu raciocínio lógico. Ela me deixava levar. Mesmo assim, eu consigo ter lembranças sobre tudo que aconteceu. E tá, chegou uma parte, né, que eu fui fazendo vários gestos assim, quando tava falando da natureza, e eu ficava fazendo assim com os dedos, ó, né? Eu sentia toda a vibração. Quando a música acendia, eu ainda estava sentado. Quando a música acendia, eu comecei a ouvir uma ventania, né? Vozes, uma ventania assim muito forte. Mas é sempre na ascensão da música. Sabe quando a música tá subindo, 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 subindo? E eu senti aquela energia chegando. Tá, ali já começou a ficar um pouquinho mais forte. E daí, alguma coisa, numa parte do mantra ou de uma fala, isso tudo eu não consigo explicar direito, se era uma fala ou um mantra, alguma coisa assim. Fala que eu digo assim, sem música, sem toque musical, sem a percussão. Aí eu estava sentado, eu fui ao chão, eu me ajoelhei. Fiz isso daqui, lembrando que tudo que eu fazia de movimentação, eu via primeiro o que eu ia fazer, mas era questão de microsegundos, tá? Milésimo de segundo, desculpa. Eu via antes, então eu via que eu ia ajoelhar, então eu já ajoelhava na sequência. Toda essa parte amarela, minha áurea amarela, vamos dizer assim. Eu já ajoelhava, então eu ajoelhei, né, aqui no chão, depois eu fui caindo para o lado esquerdo, lado esquerdo. Eu fiquei numa posição, não como fetal, assim, mas eu fiquei numa posição mais agradável, um pouquinho mais encolhido. E aí eu ficava concordando com as coisas que estavam acontecendo, ouvindo, respondendo. Teve uma hora que falou, e eu falei, eu tô aqui, né? Lembrando aqui, ó, dos devaneios. Aí teve uma hora que aí eu me senti de virar, estender minhas pernas, ficar com o braço aqui,
tudo automático, ó. Abri aqui, e aí eu ficava fazendo alguns movimentos, tudo automático. Alguém me conduzindo ali. E aí chegou uma hora que foi aumentando um pouquinho o ritmo, bem devagar, gradativo. Aí eu fui conduzido aí para a direita. Deitei de lado e minha mão tava aqui assim, ó, deitado de lado, a mão direita. E o tom aumentando da música, da cantiga lá, bem gradativo. E eu comecei a sentir um formigamento na mão. Falei, será que eu tô muito em cima do braço? Porque aí eu pensei, né, sobre isso. Mas começou um formigamento. Aquilo foi crescendo de uma forma que essa experiência, eu acho que todas praticamente foram ótimas, mas essa me pegou de jeito assim. Eu fiquei muito impressionado com o que aconteceu. Aí essa energia foi entrando, eu senti que era uma energia que até então era um formigamento. Mas eu senti que era uma energia porque começou a esquentar. E começou a pressionar meu antebraço. Né? Começou a subir. Uma pressão muito forte. Comecei a sentir tudo muito quente, meu braço quente, o chão quente. Eu coloquei até a mão aqui assim para sentir porque estava quente demais. E aí subiu uma pressão muito forte que até doeu, machucou eu por dentro. E de repente foi como se fosse mais. E nisso a canção estava subindo o tom dela. BPM, vamos dizer assim, né? Tava lá subindo. Veio uma ventania, mas uma ventania que derrubou coisas lá. Eu comecei a ouvir barulhos. Eu não abri os olhos, mas eu comecei a ouvir barulhos, caindo um monte de coisa. Né? Uma ventania que bateu até uma coisa. Depois eu até pedi explicação. Falou, realmente isso aconteceu. Aí essa explosão, eu senti essa energia entrando dentro de mim. Sabe como se fosse um Ki do Dragon Ball? Essa energia entrou em mim. Loucura. Muito gostoso. Uma energia, uma sensação maravilhosa, indescritível. Olha o sorriso no rosto, porque foi muito bom. E aí com essa sensação, eu acho que, se não me engano, eu deitei de novo de barriga para cima e continuei lá, né? E daqui a pouco uma outra sensação gostosa também, maravilhosa, começou a florar junto com o cantigo da música, junto com o ritmo. E aí entrou um gato, uma gata, miau muito alto. É como se fosse para o mundo inteiro ouvir. Era um miau. Nossa, minha mente, mas como assim? Uma gata miando desse jeito nesse ritual? E ventando também, porque ventou de novo, mas ventou no sentido de uma energia chegando geral, assim, ó. Mas não aquele vento de derrubar coisas, não, mas uma energia chegando, tipo um redemoinho, o gato miando. Loucura, coisa de filme. Filme de ficção científica, doido. Eu sempre gostei, né, de filme de ficção científica. E eu abri o olho, porque eu não aguentei de curiosidade. Por que esse gato tá gritando tão alto? Mas é como se alguém estivesse pegando o gato e batendo nele, de tanto grito que ele estava dando. E eu não vi esse gato. E aí eu fechei o olho, né? Eu estava praticamente em transe, né? Aí eu fechei o olho de novo. Beleza. Aí acabou essa questão. Voltei a sentar na cadeira. Aí mais vozes dos mestres falando, né, sem música de fundo, mais a voz mesmo. E aí na hora que começava a falar, é como falar, a gente não lembro de tudo que falou, mas, por exemplo, vai falar, as pessoas estão sofrendo. Aí quando falava que as pessoas estavam sofrendo, eu estava ouvindo de lado, eu estava com a cabeça lateralizada assim, aí eu abaixava e eu sentia dor. Eu sentia dentro de mim quando falou que estava sofrendo. Quando falava de alegria, eu dava risada, assim, uma risada gostosa, né? Quando falava o meu nome, mas não meu nome Denis, falava o nome de quem estava comigo, eu concordava. E, assim, eu não vou me alongar muito nisso, não, já 40 minutos de vídeo.
Aí eu aí fui convidado. Ah, não. Não fui convidado a levantar. Eu levantei sozinho. Fiquei de pé, né? Levantei na cadeira, fiquei de pé. E eu virei, mas eu virei tudo sendo controlado, tá? Não foi por vontade própria, não. E quando a gente é controlado, a gente vira meio que um robozinho. Aí eu virei pra direita e eu tinha que subir a mão. Aí eu subi, eu bati em alguma planta que estava lá do lado, eu desviei dela e continuei a subir a mão. Eu procurei, alguma coisa fez minha mão subir. E aí tinha uma janela lá, que depois eu abri o olho para ver o que que era, né? Que eu achei estranho, eu tava sendo movimentado desse jeito. E aí eu fiquei lá um tempinho e tal. Aí depois eu voltei, eu virei, fui um pouquinho para frente, virei e sentei numa cadeira que estava ao lado, não era aquela cadeira que estava lá. Foi acontecendo algumas palavras, tal. E aí é como se fosse um chamado. Eu levantei dessa cadeira que estava lateral e aí foi me dado um caminho até a mesa. Só que eu fui de olho fechado. De uma certa forma preocupado no meu consciente que eu poderia bater em alguma coisa, cair, mas eu fui até lá. E aí eu fui puxar a cadeira para sentar, e aí o Thiago pegou em mim e falou, não, aí já tem um sentado. Só que ele não estava lá, acho que ele tinha ido no banheiro. Ele senta aqui do meu lado. Aí ele colocou uma cadeira e eu sentei do lado dele. Eu senti, eu sentando, tudo aquilo que eu expliquei. Eu primeiro sinto antes, depois eu sento. E tá, eu sentei do lado. E qual que foi a palavra que eu falei pro Thiago? Tem até o áudio dele, que depois eu fui perguntar essas explicações sobre o gato e sobre a vendaval. Aí ele, acho que eu falei pra ele, eu te amo, eu abracei ele. Eu lembro disso, mas não, realmente não era eu, Denis, aqui que estou falando com vocês, que falou isso pra ele. Apesar de ser eu. O sou eu falou. Aí eu abracei ele me abraçou também. Eu falei eu te amo, e eu acho que eu falei demorei, mas cheguei. E eu dei risada assim, uma risada gostosa, e voltei a cabeça e fiquei aqui. Aí começou umas histórias, eu fiquei ouvindo as histórias pela fala na caixinha de som. E aí eu concordava, eu dava risada. Depois vem a parte de falar que a gente tinha que ser guerreiro, que a gente tinha que ter o comprometimento de fazer a bondade, fraternidade, não ser egoísta, tudo que é de bom que a gente deve fazer e não fazer o errado. Falou sobre como é que é? Rosa Cruz, falou sobre não dos Illuminati, mas os que são, que a gente chama de Illuminati, mas tem outro nome, esqueci agora. Se eu lembrar depois eu volto e falo. Eu fui falando algumas coisas, né, que alguns estavam para ajudar, e eu fui concordando. Aí começou umas cantigas, e essas cantigas eu ficava mexendo assim, ó. Às vezes eu vinha aqui, eu acompanhava a cantiga, eu conhecia essas cantigas. Nunca tinha ouvido na vida, mas eu conhecia. Uns refrão até jogava assim, o refrão pro alto. E parece que só eu estava fazendo isso, o restante estava parado. Porque eu dei uma abrida no olho assim, e eu vi todo mundo parado, mas eu estava lá curtindo como se a festa fosse minha. Como se alguém estivesse cantando parabéns para mim. E eu curti demais aquela cantiga, voz de mulher cantando, muito gostoso, que sensação indescritível. Eu estava lá, junto com ele, né, no consciente. E tudo foi acontecendo, acontecendo. Teve horas que eu sentia uma sensação assim que eu colocava a cabeça na mesa, eu agachava e eu sentia aquela emoção, aquele amor fraternal, aquela coisa maravilhosa que me empolgava. E teve uma hora da cantiga que ela estava acabando assim, que aí falava da cruz. E despertou o meu olho, eu abri o olho da cruz na hora que acabou a canção e tinha aquela cruz na mesa. Mas não aquela cruz assim,
era uma cruz assim, né, com duas madeiras aqui. E eu fiquei olhando para ela. Aí eu olhei pro outro rapaz, porque tava vindo na minha cabeça Moisés. Ela veio bem devagar assim, Moisés, Moisés. Eu olhei para ele, eu apontei, eu falei Moisés. Aí tá, aí eu fiquei quieto de novo. Aí nós fomos convidados a levantar e eu ficava para lá, para cá, para lá, para cá. Aí eu peguei em direção, eu não lembro agora se eu fui até minha esposa que estava deitada, eu fui lá ficar um tempinho com ela e depois eu levantei. Eu não me recordo agora exatamente qual, se foi antes ou foi depois. Mas vamos dizer que foi antes. Eu fiquei um tempo lá deitado com a minha esposa, depois eu levantei. Aí eu fui em direção à fogueira. Fiquei mais ou menos 1 metro dela. Eu estava sentindo muita energia da natureza. Porque durante o ritual, o mantra ali, falou da natureza, né? É como se fosse o filme Avatar, que a gente, né, falou de Gaia. Que a gente tem que cuidar dela, que nós somos a natureza, tudo é englobado, né? Nós estamos aqui por ela. Eu senti todas as sensações, terra, fogo, ar, água, tudo. Eu senti tudo. Quando eu estava lá chorando, falando, agora eu entendo, eu senti tudo. Tudo, tudo, tudo. Realmente eu entendi tudo. O que é que você entendeu, Denis? Não sei dizer, porque é tudo. Entendi tudo isso. Descrever, no entanto, no momento, eu não tenho como descrever o que é esse tudo. Eu ainda vou procurar a resposta. Pode ser que em uma outra sessão eu consiga maiores informações. Então, eu cheguei até essa fogueira, né? Fiquei lá 1 metro de distância dela. E com o olho fechado, porque eu fui levado até lá, né? Abriu a pista para mim chegar até ela. Abri o olho lá, né? Para chegar até ela. Olhei, parei, de olho fechado. Me dava muita vontade de fechar o olho e ficar onde eu estava. Ficar no astral. E eu ficava sentindo energia, sentia a energia do fogo. Um fogo que não queimava, mas esquentava meu ser. E chegou a hora, eu acho que antes deu um pouquinho de energia. Eu fiz alguma coisa assim e que me deu uma energia do fogo. Deu uma do fogo. Mas algo me disse para eu chegar mais perto. Eu cheguei mais perto, devo ter ficado uns 30, 40 centímetros. Bem próximo mesmo do chão, ali no fogo. E eu fiquei ali sozinho. E comecei a sentir essa energia chegando do fogo, energia chegando do fogo, energia chegando do fogo. O mantra começou a subir, veio um vendaval em torno de mim, eu fiz isso daqui e o fogo subiu junto comigo ali, foi uma coisa, eu não abri o olho, mas eu senti a temperatura assim, ó, o vendaval, eu senti tudo, toda a sensação do tudo que estava acontecendo, vento, fogo, cheiro, tudo, senti tudo, eu senti a natureza. Fiquei mais um tempinho ali, curti aquilo lá, fui convidado pelo joystick a voltar um pouquinho próximo ali da parte coberta. Aí eu cheguei ali, eu parei, fiquei olhando, fiquei curtindo, manto, lugar parado. Aí eu estava assim olhando de frente, vamos dizer assim, para a mesa lá dentro, que eu estava do lado de fora, né, a parte coberta. Aí eu estava olhando de frente. Aí o joystick fez eu virar para a direita, desculpa, para a esquerda. Eu estava aqui, fez eu virar para a esquerda. Aí eu virei e fez minha cabeça levantar. E aí deu um start para eu abrir o olho. Eu abri o olho, tinha só uma estrela no céu. E eu fiquei durante um tempo olhando para essa estrela. Foi uma emoção muito boa também, de todas as sensações, essa também foi muito boa. Porque eu senti a busca e eu não sei exatamente que estrela que é essa agora. Depois eu posso procurar saber. Eu senti a busca por ela, que eu tinha que olhar para ela.
Fiquei um tempo admirando. Depois fui convidado a voltar. Bom, sei que eu sentei lá. E acho que até sentei em outro lugar também. E aí foi o ritual pra gente ir saindo. Eu já tava me sentindo com vontade de sair desse transe, mas tinha que esperar. Eu já tava cansado. Ainda assim, não com fome, mas muito esgotado, muito. Eu recebi aquela energia, mas tudo que eu experienciei no mundo astral me deixou com o corpo esgotado. Lembrando também que antes de ir lá pro fogo, essas coisas, eu, levant, eu levantei e, e fui ao banheiro. E quando eu fui no banheiro, eu segui um caminho de luz. Eu parecia um robô, abrindo a porta, virando, pegando a maçaneta, fechando, trancando a porta, urinando, abrindo a torneira com uma sensação maravilhosa, assim, deixando a água cair, lavar a mão, depois abrir e voltar. Então foi uma coisa interessante também, essa questão daí de eu ter que levantar para ir no banheiro, porque o meu corpo precisava, né? Então tá. Aí nessa que tava finalizando todo, todo o ritual lá, aí tinha um cachorrinho bem pequenininho, que no começo tava brincando com ele, bem novinho, gracinha de cachorro. Aí tava com ele, eu peguei ele no colo assim, aí cada um foi falando, né, sobre a sua experiência ou alguma coisa que queria falar. E eu, no meu raciocínio, que eu estava raciocinando, nossa, o que que eu vou falar? Eu não tava com muita intenção de falar. Na hora que chamou meu nome, eu demorei um delay assim, mas eu, puf, Denis, aí eu abri o olho. Aí eu levantei, meio que no astral ainda também, que eu senti que meu corpo levantou na leveza. E aí eu acho que eu falei assim, eu não sei se sou eu que vou falar, mas eu tava de olho fechado, não sei se sou eu que vou falar, se sou eu aqui, mas vamos lá. Aí eu comecei a agradecer, eu falei de algumas coisas que eu estava vendo, né, YouTube, algumas experiências sobre planeta Gaia, sobre nós somos um todo, somos o fractal, né, de Jesus, tal, de Sananda. Falei algumas coisas e sentei novamente. E aí foi demorando para finalizar, né? Foi demorando para eu sair. Eu ainda estava muito cansado. Fomos convidados a ir lanchar. Nessa que eu fui lanchar, eu ainda estava eu estava muito zen, muito devagar, meu olhinho quase fechando, falta de muita energia. E aí eu fui comendo. Falar em comer, eu tava com uma sensação de que eu não precisava mais de carne, porque eu fui em churrasco, depois eu fiz churrasco. Eu fui em churrasco de comemoração do serviço, depois eu fiz outro churrasco em casa. E parece que a carne tava me fazendo mal. Então na hora de comer, eu evitei também, né, alguma coisa que fosse de origem animal. Não que eu não vá comer um peixe, alguma coisa assim, não sei. Hoje mesmo comi ovo. Ontem eu comi ovo também. Aí, nessa que eu tô lá comendo, fui pegar um caldinho lá, vou pegar, colocava lá na vasilha, com uma calma, nossa, eu com essa calma toda, e parti primeiro dei pra minha esposa, que tava lá sentada, depois eu peguei pra mim, numa calma, fui comendo, e aí a energia foi voltando, eu até comentei, eu falei, nossa, eu tô tão fraco, é assim mesmo, você gastou muita energia. Eu falei, nossa, eu recebi muita energia, mas eu gastei muita energia também. E depois eu vim pra casa dirigindo, sabendo que eu já estava sendo guiado. Antes de sair, o Thiago perguntou se tá bem. Aí ele falou, não, tô bem, posso dirigir. A minha esposa também. Eu falei, não, a gente vai com Deus. Ela, nossa, primeira vez, ela ficou até surpresa, primeira vez que eu ouço você falando isso. E ela comentou pro Thiago que eu nunca falei isso, porque era ateu e tal, né? Sempre evitava falar a palavra Deus. Eu falei, a gente vai com Deus. E ele vai nos guiar. E aí, beleza, chegamos em casa. E eu vim com uma sensação que eu precisava gravar um vídeo. E olha que eu gaguejei o menos possível. Eu já gravei muito vídeo assim que tinha que começar de novo de tanto gaguejar. E eu senti agora que veio
muita informação, a informação veio chegando, e eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Eu acredito que só no começo eu esqueci de falar sobre a carne, né, que no começo de tudo, desse meu chamado, dessas 3 semanas anteriores, eu já não estava mais sentindo vontade de comer carne. Eu entendi que quando eu ouvi as palavras de uma pessoa dizendo lá no Paranormal Experience, até agradecer também, se você ver esse vídeo aí, o Guru e o Ale Sherminator, que a carne, quando a gente come, a gente está comendo a carne de um ser que estava vivo, né? Não estou fazendo defensoria de direitos dos animais ou questões veganas, qualquer coisa assim, de vegetariano, nada disso. Comia carne minha vida inteira. Mas que quando a gente come a carne, ela tem a energia daquele ser que estava vivo, né? E se o ser ele morreu com muito medo, com muita angústia, né? A gente não sabe como o ser foi abatido. E depois que a gente come aquilo, a gente carrega dentro da gente aquela energia. E que a carne também ela demora um bom tempo para ser digerida. Então aquilo que já é uma carne morta fica dentro da gente ali um bom tempo. E a gente vai carregando e aquilo estava me fazendo mal. E eu estava percebendo isso. Ninguém chegou, Denis, um médico, por exemplo, isso que você está sentindo é porque você está comendo carne. Né? Ninguém chegou. Eu entendi isso, né? Então, aí eu falei para minha esposa, eu não tenho mais vontade de comer carne, não quero. Então, tudo isso aconteceu antes e cheguei lá, não estava ansioso, mas depois eu comecei a ficar por não chegar a sentir o que todo mundo já estava sentindo, eu era o único que não. Mas, mas eu vou dizer que acho que foi o único ali que deu show. Porque a gargalhada que eu dei, até Tiagão falou lá, ó, se fosse um outro lugar lá, eu ia chamar sua atenção e pedir pra você ficar quieto. Mas aqui a gente viu que era uma coisa boa que você estava sentindo e você precisava fazer isso. A gente aceitou e experienciou isso com você, né? Depois algumas pessoas comentando mesmo sobre a minha gargalhada, não foi nenhuma nem duas vezes que falaram sobre isso. Então deixo aqui o meu relato, não estou fazendo apologia nenhuma, mas eu morri e renasci. Eu sou uma outra pessoa. E eu falar para vocês, eu vi um ser divino com a nossa forma adâmica? Não. Acho que eu estou sendo até repetitivo, não vi. Mas eu vi uma coisa se expandir na minha cabeça que me fez falar em voz alta, sem consentimento meu, do meu raciocínio, dizer, agora eu entendo, agora eu entendo, agora eu entendo. E pedir desculpas freneticamente, sem parar, e sem eu saber que eu queria pedir desculpa. Sabe quando você quer pegar um copo d'água, você vai lá e pega? É como se você não... Você tá falando, não vou pegar água e seu braço tá indo. Então eu tava o tempo todo, desculpa, e caí em lágrimas. Me desculpando, eu me esfregava assim no vidro, caí em lágrimas. Então essa foi minha experiência com a ayahuasca, essa foi minha experiência com o meu ser, né? Quem eu sou, na verdade. Eu não sabia disso, conscientemente, mas inconsciente eu sabia. Né? Dentro de mim eu sabia. E eu encontrei tudo isso, né? Eu não vou falar o Deus como um ser. Eu encontrei tudo, o todo, o que faz parte de mim, o que eu faço parte de tudo. Então, agradeço a todos que me ouviram até agora, praticamente aí 1 hora de fala. Não vou fazer em vários vídeos não, vou deixar do jeito que tá. Quem tiver paciência aí vai ouvindo. Tentei falar de uma forma mais sucinta aí, mais coerente, sem ficar dando rodeios. E bateu na memória que eu falei que eu tinha que mostrar aqui. Eu vim para Capitólio para mostrar, para ficar num lugar bom, num lugar gostoso, num lugar com muita natureza, para que eu possa cuidar dela, que ela cuide de mim. E eu vou mostrar aqui um pouquinho de espaço, ó. Olha quanta natureza tem aqui. Lá em cima tem uma nascente
que desce água aqui pra gente, né? Tô plantando muitas flores aqui, estão começando a ter um colorido. Vou fazendo do meu jeito, vou fazendo uma casa no estilo rústica, do jeito que eu gosto. Aqui em casa, no terreno aqui, que é uma mata, tem 3 tipos de macaco que eu já vi: o sauá, sagui e o macaco prego, que foi o último que eu vi. Vários tipos de animais, apareceu lobo-guará aqui, tatu na janela tá aqui, tatu na minha frente. Eu adoro tucano. Na árvore aqui, um dia eu abri a janela, tinha 2 tucanos. Tucano toco, aquele de bico amarelo, e tucano de bico verde. Tanta natureza aqui, tanta coisa boa. Né? Criando abelha aqui também. Né? Comecei com abelha, já peguei mel. Então, tudo convergindo para aquilo que eu sou, para aquilo que eu estou destinado a ser. Com amor, com fraternidade, com carinho. E eu desejo tudo de bom para vocês. E que vocês encontrem o caminho de vocês também, se ainda não se encontraram, né? Se encontraram por quê? Porque eu me encontrei. Então vocês têm que se encontrar. Você com seu eu interior, com os outros eu interior, com os outros fractais. Tudo de bom. Acho que agora eu aprendi a dizer, eu amo todos vocês. Né? Nós somos um conjunto aqui vivo. Quem não assistiu ainda, assista Avatar, que vocês vão entender o que eu estou falando. Um grande abraço e fiquem com Deus.